E nós vamos fazer contato com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Bom dia, excelente dia, na verdade. Sem dúvida, Maíra. Ontem Lula foi eleito para o seu terceiro mandato como presidente da República e com 100% das urnas apuradas, ele tem 50,9% dos votos e Bolsonaro ficou com 49,1%. O petista é o primeiro a ser eleito presidente da República pelo voto direto 3 vezes. Qual o primeiro balanço que você faz desse resultado de domingo, Maíra? Os números não revelam a magnitude da vitória de Lula, né? Porque foi o candidato. Essa eleição, ela tem alguns condicionantes que fazem essa margem, esses 2 milhões de votos, terem muito mais importância do que parece. Porque a gente tem que levar em conta que nunca um candidato à reeleição, no caso da presidência, e mesmo no caso dos governos estaduais, é raro você ter alguém que conte com a máquina pública e seja derrotado numa eleição. Esse é o primeiro fator. O segundo é que Bolsonaro não fez um uso normal. Normal, que eu quero dizer, não é que eu acho correto, mas é comum governos incumbentes, né, aqueles que estão no poder, usarem a máquina pública de modo mais acentuado no último ano de governo. Mas o que o Bolsonaro fez é uma coisa que redimensiona isso. Ele colocou 40 bilhões de maneira completamente descoordenada para segurar o preço da gasolina, conferir uma sensação de melhoria artificial da economia, e foi isso que permitiu que ele reduzisse suas margens de intenção de voto, né, e de efetivo voto em relação a Lula. Um ponto importante, né, Maíra, porque uma das primeiras coisas, inclusive, que o agora presidente eleito Lula disse no seu primeiro discurso é que ele não enfrentou um adversário, ele enfrentou a máquina do Estado. E, de fato, nunca houve tanto abuso do poder político e econômico como aconteceu agora, e sem qualquer tipo de punição, praticamente, né? A única coisa que tivemos ali foram delitos eleitorais sendo punidos ou com multa ou com alguma inserção que foi removida, um direito de resposta aqui e ali, mas na prática foi exatamente isso, né? Um abuso do poder econômico e político com a máquina do Estado, Maíra. Eu acho mais do que a frase foi, a gente não derrotou Bolsonaro, a gente derrotou a máquina pública, né? Eu diria assim, a gente derrotou, o PT derrotou o uso bolsonarista da máquina pública, porque é um novo uso, de uma maneira, é como se mudasse de patamar, porque foram programas desarticulados e que criaram uma bomba relógio que não está apenas no plano da macroeconomia, porque é um paralelo possível com o que foi feito em 98, né, pelo Fernando Henrique, que segurou artificialmente o câmbio para permitir sua reeleição. Isso provocou, sim, um rombo nas contas públicas. Mas o que Bolsonaro fez ao aumentar o Auxílio Brasil, sem colocar previsão na LOA para que ele continuasse no mesmo valor, e permitisse que as pessoas obtivessem empréstimo consignado sob esse valor de R$ 600, pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade, isso é uma bomba relógio que vai explodir no colo de seres humanos, do cidadão de menor condições econômicas, né? Então é uma bomba relógio que vai explodir no colo das classes populares. Agora, Maíra, além disso, tem também aí uma dimensão, né? O Lula venceu contra esses bolsonaristas da máquina pública, como você afirmou, mas quando a gente retrocede um pouco, né? Alguns anos Lula foi alvo de um processo fraudulento, a presidenta do seu partido ali também foi vítima de um golpe parlamentar, não só parlamentar, né? A gente pode dizer aí jurídico parlamentar, mas ele foi preso, depois ele volta. Não precisaria, na verdade, estar sendo candidato à presidência da República, alguém que já tem 77 anos, enfrentando tudo isso, enfrentando um adversário que, além desse uso da máquina, ele tem uma índole fascista, e todo mundo sabe o quanto é difícil você enfrentar fascistas, né, num processo eleitoral. Se não fosse o Lula o candidato, Bolsonaro poderia sair vitorioso nesse pleito? Eu acredito que não, mas eu acho que esse tipo de especulação não traz muito. O que Lula pôde aportar é o fato dele ser uma celebridade para além do PT, ele ser um personagem para além do PT, e foi muito hábil na construção de uma frente ampla
que demonstrou, né, a disponibilidade de fazer um governo que não será um governo petista, embora, e é isso que eu mais acho importante a gente salientar, embora ele tenha construído esse arco de alianças, um arco de centro-esquerda, que inclui inclusive franjas da direita, ele fez isso sem retroceder em termos da configuração de um programa de governo à direita. Ele não, mesmo nos debates, toda vez que ele era perguntado sobre temas candentes, né, muito passíveis de serem criticados por quem é à direita, no caso do último debate, isso para mim ficou muito claro com a fala sobre o MST. Né? Bolsonaro questiona ele sobre o MST, que a gente sabe que é muito controverso em relação às pessoas que vivem no centro-oeste, ao agronegócio, e mesmo pessoas que não vivem do agronegócio, mas têm uma visão muito pejorativa dos movimentos sociais, né? Movimentos sociais de esquerda. E Lula defende o MST de maneira aguerrida. Lula defende o governo Dilma de maneira aguerrida. Isso é bem interessante, ele não volta atrás, não diz que a política industrial não deveria ter sido feita, né? Ele fala, tem que ser feito, e no projeto dele que ele botou semana passada, aquele que ele fala, um projeto para o país do futuro, é muito interessante também, porque ele é desenvolvimentista em todo o projeto, ele não fez um projeto, uma carta, como foi a Carta aos Brasileiros, em que a disciplina fiscal era o principal elemento. Ele fala de responsabilidade fiscal, mas quando ele vai enumerar, ele está falando de salário mínimo, ele está falando, sobretudo, de aumento das capacidades estatais do investimento público. Isso, hoje em dia, né, configura como um programa inequivocamente de esquerda. E quando você fala que ele não nega o MST, né, que ele diz que o MST vai fazer o que sempre fez, produzir, né, é curioso mesmo porque ele poderia dar uma volta, poderia ali tergiversar, mas não, ele afirma isso e lembra também um trecho de uma entrevista dele, se não me engano foi para o Flow, em que ele conta que quando o Chico Mendes morre, né, ele está em algum lugar, pede para o PT fretar um avião, fazer qualquer coisa, parcelar o pagamento, pagar no mês que vem, mas que ele tinha que estar ali no enterro de Chico Mendes. Ele fala assim, isso faz quem tem vínculo. E essa frase eu acho que resume também, Maíra, é alguém que tem vínculo com setores populares da sociedade brasileira? E toda a campanha foi construída assim, né? Foi construída a partir de uma inequívoca prioridade dada às classes populares. É isso que diferencia e é isso que atemoriza as elites e mesmo segmentos da classe popular que se identificam com as elites. É a inequívoca prioridade dada às classes populares. É assim, Lula vai acabar com a propriedade privada? Certamente que não. Lula vai conduzir um governo deliberadamente para prejudicar as elites? Não. Mas há um compromisso de favorecer inequivocamente, né, diante de qualquer turbulência que haja, a prioridade é das classes populares. Vai ser um governo voltado às classes populares. E isso foi dito em todos os momentos. Um exemplo também dessa de não misturar, né, a formação de uma frente ampla em termos de um arco de partidos e mesmo de uma coalizão de apoio parlamentar, que é o que está se buscando, foi quando ele fala sobre o governo Dilma. Ele não em nenhum momento desabona o governo Dilma e ele usa o termo golpe sempre. Ele poderia não usar, vários intelectuais não usam o termo golpe. Ele quer o PMDB nesse arco de partidos ao seu lado, ele tem a Simone Tebet como uma liderança importante nesse arco e mesmo assim ele optou por usar o termo golpe, deixando bem claro que será um governo de esquerda e é um governo que se lembra do que aconteceu. E é interessante isso, né? Porque por mais que a frente seja ampla e inclua, inclusive, pessoas que acabaram votando ou apoiando o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, quem articulou o golpe, quem esteve no centro do golpe, de fato não tem perdão, né? Existe um limite aí estabelecido pelo presidente eleito? Sim, não foi uma vitória conquistada a partir de uma diluição ideológica. Como é comum, como aconteceu em 2002, como acontece em vários momentos da história do Brasil e do mundo, em que para vencer diante de um adversário muito forte, que era Jair Bolsonaro, alguém que tem essa propensão de usar a máquina pública de maneira descarada, absolutamente descarada, e o episódio da própria eleição mostra isso, né? Ele colocar a Polícia Federal para fazer blitz, para impedir o cidadão pobre de votar,
mostra que ele não tinha qualquer escrúpulo, eu não gosto de colocar em termos morais, mas nenhum tipo de bom senso na utilização da máquina pública. E mesmo diante de um candidato dessa magnitude, o governo que está sendo proposto aqui pelo Partido dos Trabalhadores não se dilui ideologicamente, em termos de uma prioridade inequívoca dada às classes populares. Há, sim, uma reconfiguração do que diz respeito a essas pautas relativas à ideia de família. Mas isso é feito porque houve uma mudança na sociedade. A sociedade deslocou a pauta econômica, a questão de como é que se diferencia hoje esquerda e direita? Pauta econômica, porque na pauta moral é muito difícil fazer essa diferenciação com uma população muito aguerrida na defesa de uma ideia de família. É claro que abrem-se processos reflexivos para dizer que essa ideia de família precisa ser mais includente, mas não tem mais como você fazer um governo popular que dialogue com classes populares e não dialogue com conteúdos religiosos, uma vez que as igrejas, né, elas se tornam essas organizações sociais nas quais as classes populares estão abrigadas. Agora, Maíra, a prioridade vão ser, né, os mais pobres, como disse reiteradamente Lula, mas ele também falou no discurso dele que vai governar para todos, inclusive para quem não votou em mim, disse ele, né, nosso povo é um só. É algo que contrasta bastante, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro, que disse mais uma vez que as minorias vão ter que se curvar à maioria. São duas noções de povo que são totalmente diferentes, Maíra, uma mais includente e outra excludente? Adorei esse ponto, porque Bolsonaro é um populista de direita. E o que eles têm em comum? Um discurso maniqueísta. O que esse discurso maniqueísta faz? Fala assim, olha, nós somos um povo bom, e eu represento esse povo, eu líder, um povo bom contra uma elite corrupta. Esse povo bom é visto como uma totalidade homogênea em termos de visões de bem. Todos aqui são cidadãos de bem e eles partilham de uma mesma ideia de bem, uma mesma ideia de família, uma mesma ideia de Deus, uma mesma concepção moral. Essa é a forma de um populista de direita ver a relação do povo, né? A configuração do povo. Lula, em nenhum momento, abraça essa ideia. Muito pelo contrário, ele diz que existem várias formas de bem e que elas precisam ser abraçadas. Várias formas de família. Família pode ser várias coisas. Laços afetivos podem se configurar de várias maneiras. E isso é muito importante, né? É importante você não homogeneizar esse povo, porque isso sim é suprimir minorias. Então, quando a gente diz que foi a vitória do campo democrático, dentro dessa ideia de democracia, tem também princípios liberais, porque quando a gente fala de inclusão de minorias, a gente está falando de liberalismo. Então, o que ganhou não foi só um governo comprometido com as classes populares, foi um governo comprometido com as classes populares dentro de um sistema liberal, ou seja, que valoriza os direitos das minorias. E Maíra, você já falou aqui algumas vezes da importância das redes sociais. Nesse aspecto, eu queria que você analisasse o papel, principalmente nesse segundo turno, de duas figuras. O deputado federal André Janones e também o youtuber Felipe Neto, que foi uma pessoa bastante ativa nas redes e alguém que consegue, né, levar mensagens relacionadas à política para além da bolha tradicional de esquerda. Como é que você vê o papel dessas duas figuras? Primeiro, a gente tem que partir de um princípio de não desqualificar as novas mídias e essa nova forma, né, de fazer política, que é através de Instagram, dessas redes, né? Porque isso aí, muitas vezes a gente desqualifica dizendo que não é uma opinião pública como a gente desejaria, não é um debate público como a gente desejaria. Essa ideia de opinião pública, de debate público que a gente tinha como paradigma, era muito excludente. As classes populares não conseguiam interagir com esses conteúdos que eram que alimentavam essa ideia de opinião pública e de esfera pública que havia no século XX e até no início do século XXI. A entrada das mídias, das novas redes, dessas novas tecnologias, elas não são só tecnologias, elas são uma forma de expandir a discussão política para outros segmentos e que imprimem a sua própria marca. E aqueles que são capazes de se conectar com essa forma discursiva levam vantagem.
se conectar com as classes populares através de uma estética, através de um discurso mais capaz de penetrar nessas classes populares, levam vantagem. É o caso dessas duas personalidades, né? Felipe Neto, o André Janones. Então, eles atuaram de maneira muito efetiva na campanha e eu acredito que o governo eleito, ele tem que ter essa preocupação de manter canais de comunicação com as classes populares sem idealizar como deveria ser esse diálogo com as classes populares, né? Entendendo as classes populares como são e, sim, travando diálogos, é claro, para informar e para tentar rever eventuais conformações afetivas nas classes populares que são, de alguma maneira, refratárias à democracia. Porque senão Bolsonaro não teria tido tantos votos, né? Você tem a penetração no tecido social de ideais não democráticos que contaminaram as classes populares. Isso precisa ser revertido através de processos dialógicos, né, de processos de entendimento e aprendizado recíproco, levados a cabo pelo governo e pelos seus representantes na sociedade civil, mas com respeito às classes populares. Não é chegar e chamar a classe popular e falar assim, agora aqui a gente vai te dar uma opção de palestrinha. Não. E daí a importância desses segmentos que conseguem fazer essa ponte. Maíra, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Eu que agradeço. Excelente dia para nós. Igualmente, conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.